A atitude da diretoria do Flamengo foi classificada até de nojenta no que diz respeito às demissões em massa lá no clube, no meio dessa paralisação dos jogos, dos campeonatos. O Corinthians seguiu o caminho oposto e, portanto, pode até ser elogiado. Só que teve um corte de até 70% no salário dos funcionários lá do Parque São Jorge, enquanto os jogadores tiveram um corte num primeiro momento de 25% na CLT. Aí a gente chama aqui os repórteres da nossa redação do Meu Timão para questionar: o Corinthians está certo ou errado nessa história? Pois é, Faraldo, a situação é a seguinte: o que eu acho é que é difícil a gente achar a solução ideal, a solução daquelas assim que ninguém vai falar nada. Eu acho muito difícil. A gente está vivendo um momento único, que gerações de gerações jamais viveram, e isso daí a gente vai ter que se acostumar e as consequências disso vão ter. Elas vão acontecer. Então, ao mesmo tempo que diminuir 70% e não demitir ninguém, é muito melhor do que fazer como o Flamengo realmente está demitindo. Só que é muito pior do que para mim fazer como o Barcelona, que os jogadores chegaram à conclusão que diminuindo 70%, o valor bem substancial do salário deles, poderia garantir todos os outros funcionários. Então, para mim, o mundo ideal é esse do Barcelona, na qual 30 caras resolve a vida de 1000 pessoas, por exemplo. Talvez esse seja o mundo ideal, mas não, obviamente, o mundo ideal daqueles 30 caras. Então, por isso que eu estou dizendo, a gente não vai achar nenhuma solução mágica e nenhuma solução que vai agradar a todos. Mas eu ainda acho que essa do Barcelona é a melhor de todas. Em segundo plano, é melhor você cortar uma parte do salário do que demitir as pessoas. E por fim, eu acho que demitir as pessoas é o pior dos mundos aí em relação aos clubes. Um abraço a todos. Fala pessoal, tudo bom? Espero que todo mundo esteja aí lutando aí para seguir firme nessa quarentena. Sobre a decisão dos clubes, eu acredito que as críticas vão haver de qualquer lado. É difícil você lidar no momento de pandemia. Eu particularmente não concordo com a decisão de reduzir até 70% dos funcionários e só 25% dos jogadores, mas achar uma lógica clara, capitalista, né? Os jogadores eles têm lastro para negociar, né? Não atores negociam contratos diretamente com o empregador, né? Então, essa lógica não cabe, na minha visão, na CLT, né? Que é o que rege todos os outros contratos de funcionários. Então acredito que por isso que os jogadores tiveram uma diminuição bem menor do que a de outros membros do clube. Eu acho que se legalmente tem base, foi a saída utilizada pelo clube. Não acho que é o correto. Acho que se você cortar um pouquinho mais de jogadores, você consegue poupar o salário de praticamente todos os funcionários, são quase 1000 funcionários. Se você conseguir fazer uma conta básica aí, 1000 vezes 1000 dá R$1 milhão, né? R$1 milhão, o Corinthians tem uma folha salarial na casa dos 12, 13 milhões. Se você cortar 10% dessa folha além dos 25%, ou seja, 35%, você consegue manter o salário dos funcionários intacto. Acho que poderia ser essa uma saída. Enfim, também seria mais fácil falar sabendo de todas as contas que a gente tem pela frente, né? A gente se guia só pelo balanço, pelas coisas que a gente apura. Tendo essa situação, acho que poderia ter sido melhor administrada essa parte dos funcionários em relação aos jogadores. Principalmente ficou uma discrepância muito grande na proporção de corte, beleza? Valeu, tchau, um abraço. Antes de eu falar aqui sobre o assunto do vídeo, se inscreve no canal, já somos mais de 300 mil aqui no canal do Meu Timão, beleza? Clica aí no inscrever-se e clica também no sininho, que aí você recebe notificação em primeira mão dos vídeos que saem todo dia aqui no canal do Meu Timão, beleza? Agora sim, falando aí sobre esse Corinthians e Flamengo, mais especificamente a situação do Corinthians na paralisação. Geralmente, comparações Corinthians e Flamengo aí nos últimos tempos são muito ruins pro Corinthians, né? Principalmente no que diz respeito às gestões do clube, né? E até nesse cenário é que fica mais ainda surpreendente os lados que os clubes tomaram nesse momento de pandemia, um momento inédito aí na história do futebol, na história mundial de forma geral. O Corinthians está num rombo financeiro muito grave, a situação financeira do Corinthians é muito grave. E o Flamengo é o oposto. O Flamengo tem sido endeusado aí por muitos, justamente porque seguiu ali desde a época do Bandeira de Melo um outro caminho, no sentido de ser mais saudável financeiramente. Mas agora que o cinto apertou, é o Flamengo que demite, o mesmo Flamengo que também
mesmo com dinheiro, tem sido duro ali na negociação com os parentes das vítimas daquele incêndio no Ninho do Urubu. Então é compreensível que jornalistas como o André Rocha, que escreveu lá no seu blog no UOL, tenham colocado até a palavra nojo para se referir ao que sente aí diante dessas atitudes do Flamengo para lidar com outros seres humanos, basicamente, né? Nesse sentido, palmas para o Corinthians, que tem feito ali um esforço para não demitir os funcionários, o pessoal que trabalha no Parque São Jorge, no próprio CT do Corinthians. Mas aí tem outro lado, o Corinthians corta até 70% dos seus funcionários, do salário dos seus funcionários, para não precisar demiti-los. Enquanto que os jogadores, que têm aí esse poder de barganha, num primeiro momento tiveram apenas 25% do salário cortados. Eu acho pouco, eu acho que dava para os jogadores cederem um pouco mais, e aí com essa pequena fatia a mais ali dos jogadores, você conseguir salvar boa parte, isso se não integralmente, o salário dos outros funcionários, que ganham muito menos, muito menos. A gente está comparando salários ali de 4 mil reais com salários de até 500 mil, então é uma diferença muito grande. Fala, rapaziada. Bom, eu achei uma baita bola fora da diretoria essa redução salarial, né? Os funcionários acabaram mais prejudicados do que o elenco, e acho isso até uma questão do Brasil mesmo, onde jogador de futebol é tratado como celebridade, como herói. Claro, e cara, o clube não funciona à base dos jogadores, claro que eles são fundamentais, mas não é assim. Tem massagista, tem roupeiro que dão sangue todos os dias para conseguir sustentar a família. E, de repente, essas pessoas são as que mais são prejudicadas durante a pandemia. Achei que poderia ser evitado, de repente, cara, tira 40% do elenco e deixa os funcionários com um salário maior. Não vejo problema nenhum em fazer isso. Acredito que o elenco entenderia também, não é possível. Então eu lamento muito essa atitude do Corinthians, mas claro, o Corinthians não demitiu ninguém, manteve o emprego de todo mundo, isso também tem que ser ressaltado. Mas certas atitudes aí me engasgaram, não pegou legal, e acho sim que poderia ser diferente, ainda mais vindo do Corinthians, né, que tá com um posicionamento bem interessante durante a quarentena aí. Beleza? Valeu, rapaziada, tamo junto.